A gente escuta muito falar sobre os 5 ministérios. Mas é muito importante a gente compreender também o versículo 12. Então, como eu tenho certeza que essa congregação tem já ouvido falar bastante sobre a importância dos 5 ministérios, vocês recebem sempre aqui a visita do Jamê, não é isso mesmo? Jamê sempre vem aqui na qualidade de apóstolo. Jamê está sempre aqui ensinando os preceitos, mostrando para onde nós estamos indo e como nós devemos praticar a palavra hoje. Então, isso é uma função clara apostólica. Eu estou vindo aqui nesses dias com uma função profética, com o objetivo de despertar vocês para se aproximar mais de Deus. Então, são aspectos diferentes dos ministérios, e é muito importante que você compreenda que os ministérios foram dados para o nosso aperfeiçoamento. Então, qual é o objetivo do nosso aperfeiçoamento? Trabalhar na obra de Deus. Mas como é que a gente trabalha na obra de Deus? Com Deus ou para Deus? Com Deus. E vocês entenderam bem a diferença do que é trabalhar com Deus e trabalhar para Deus. Então, se eu for trabalhar com Deus, eu preciso ouvir Deus. Isso é fundamental. E isso é uma experiência pessoal. A gente não pode trabalhar na obra de Deus baseado no capital dos outros. Falaram. Não, mas o que você está ouvindo de Deus? Eu não estou fazendo nada porque eu não estou ouvindo nada de Deus, então tem uma coisa errada. Eu não vou fazer nada porque eu não estou ouvindo nada. Se você não está ouvindo nada, então tem algo que não está certo. Porque tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. O que é ministério? Serviço. Ministério é trabalho, serviço. Então, nós somos edificados, fomos chamados para servir. Então, nós temos um trabalho a realizar. Existe um trabalho a ser feito na congregação, no corpo de Cristo. Então, vamos pensar do micro para o macro, né? Então, na Bíblia, nós temos, vamos falar assim, 5 expressões da igreja. Nós temos o 2 ou 3, é uma expressão da igreja. Entenda quando eu falo expressão. Houve um movimento no Brasil, alguns anos atrás, onde as pessoas começaram, o movimento do desigrejados. Já ouviu falar no movimento dos desigrejados? Os desigrejados começaram a usar um conceito da Bíblia para dizer assim, não, 2 ou 3, nós já somos igreja, não precisamos de mais nada. Não, mas 2 ou 3 é uma expressão da igreja. É uma expressão. Se é uma expressão, não é o todo. Irmãos, estão entendendo o que eu estou falando? Se é uma expressão, é uma parte. Então, nós temos 5 expressões da igreja descritos na Bíblia. A primeira expressão, micro, é o 2 ou 3. A segunda expressão, e reuniam de casa em casa. Isso é uma outra expressão, um pouco maior do que o 2 ou 3. Então, eu pego o meu 2 ou 3 e reúno numa casa. Vocês perceberam que até aqui eu estou falando de versículos da Bíblia. Eu não estou falando de nada de ideia teológica. Eu estou falando de versículos da Bíblia. Não é isso? Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Se você vê o teu irmão pecar, vai até ele. Eu estou falando só de versículos da Bíblia. Então, 2 ou 3 é uma expressão, reuniu de casa em casa é uma expressão, e também no pórtico de Salomão é outra expressão. Então, nós vamos ver que a igreja reunia de casa em casa e no templo. Então, aqui é um templo, nós estamos num salão. Então, aqui nós temos uma expressão maior do que na casa, uma expressão maior do que no 2 ou 3. Agora, é muito importante nós compreendermos que o que reúne aqui nesse salão é uma expressão do que tem nessa cidade. O que tem nessa cidade? A igreja de Jesus está
na cidade de São Carlos, ok? Só que a igreja de Jesus está nessa porta aqui, naquela porta ali, na outra porta ali e acolá, e tem vários outros lugares aonde nós temos a expressão da igreja de Jesus na cidade de São Carlos. Então nós vamos ver a igreja em Jerusalém, a igreja em Filipe, a igreja em Éfeso, a igreja na Galácia, a igreja em Antioquia. Então nós vamos ver que fala da igreja de Jesus nas cidades. Então essa é o quê? A quarta expressão. Agora, existe uma quinta expressão que é a igreja ligada com aquilo que Deus faz em outros estados, em outras cidades, em outras nações. Então nós vamos ver apóstolo Paulo levantando uma oferta na igreja de Corinto para ajudar a igreja de Jerusalém. Isso já é uma expressão maior, que nós falamos da igreja global. Então, quando o Jamê vem aqui, e Jamê trabalha com os líderes, trabalha com os pastores aqui, ele fala e dá notícia daquilo que Deus está fazendo de uma forma global. Ele mostra, né, os lugares aonde ele tem ido, os lugares para onde ele tem pregado o evangelho, como Deus está operando. Então, nós precisamos estar conectados com isso que Deus está fazendo, ok? Então, quando nós falamos, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, nós estamos falando do corpo de Cristo global. Nós estamos falando do corpo de Cristo de forma geral. Se eu sou a unha, eu vou cuidar bem da unha. Porque se tiver fungo, se tiver, né, algum tipo de micose, vai ser ruim, desagradável. Mas se eu sou a unha, eu vou cuidar bem do espaço da unha. Se eu sou o dedo, eu vou cuidar bem de secar entre os dedos e vou cuidar bem do dedo. Então, o fato é que nós precisamos nos atentar. Por que fomos salvos? Nós fomos salvos para a obra do ministério. Efésios capítulo 2, abre comigo Efésios. Segundo ponto, salvos para as boas obras. E a mesma palavra usada no grego em Efésios 4, também é usada em Efésios 4, também é usada em Efésios 2, para falar sobre trabalho, que é ergon. Ergon são obras, nosso serviço, nossa ocupação no corpo de Cristo. Então, Efésios, capítulo 2, versículo 8 até o 10, fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Então, tanto no versículo 9, como no versículo 10, apóstolo Paulo fala sobre a obra, o ergon, nossa ocupação no corpo de Cristo. Nós somos salvos pelas obras? Não. Nós somos salvos pela graça. Mas nós somos salvos pela graça para as boas obras. Nós somos salvos com a finalidade de. Então, quando fala para, é com o objetivo de. Então, nós somos salvos por Deus para trabalharmos. Nós não trabalhamos porque queremos salvação. Não, eu não vou servir a Deus para ser salvo. Eu não vou servir a Deus porque eu quero uma melhor salvação. Isso não me garante salvação. Eu sirvo por gratidão. Eu sirvo com entendimento. Serviço a Deus não é sem entendimento. Serviço a Deus é com entendimento. Então é muito importante nós compreendermos que o corpo de Cristo, ele é dinâmico. O corpo de Cristo, ele não é estático, parado. O corpo de Cristo, ele tem uma dinâmica. O corpo de Cristo, ele é totalmente elétrico, tem vida, tem corrente. O corpo de Cristo, ele não é algo monótono, em hipótese alguma. Se a minha vida cristã está monótona,
é porque eu não estou praticando o lugar secreto. Se eu não estou lá, eu não tenho direção para onde vou atuar no corpo de Cristo. Está entendendo? Por isso que ontem eu falei muito sobre o lugar secreto. Por isso que ontem eu mostrei muito o aspecto de que nós precisamos ter intimidade com Deus. Porque sem intimidade com Deus, eu não vou compreender para quem eu estou trabalhando. Eu não estou trabalhando para uma denominação, eu não estou trabalhando para uma organização, eu estou trabalhando para a formação do corpo, para a edificação do corpo de Cristo na terra. Amém? Então, os ministérios foram dados com essa função. Nós fomos salvos com esse objetivo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então, para as boas obras, para é uma preposição, né, professor? Para é uma preposição. Então, o objetivo de, com a finalidade de. Então, nós somos salvos. Deus nos salvou intencionalmente. A obra de Deus, ela é intencional. A obra de Deus não é um negócio etéreo, assim, sem forma, amorfo, né? A obra de Deus não é isso. Deus não é um Deus que fica assim, eu criei a terra, que legal, o que eu fiz é tudo muito bom. Deus não é desse jeito, gente. Eu criei a terra com o objetivo de expressar a minha glória, de mostrar a minha grandeza, para mostrar o meu amor, e eu quero estender na terra tudo aquilo que eu tenho no céu, eu quero na terra, e vai acontecer na terra que nem acontece no céu. Deus é dinâmico. Deus é dinâmico. Deus não é um negócio assim, agora eu criei a terra, mas a terra... Não, você acha que Deus está com dor de barriga porque a coisa está... De jeito nenhum, Deus sabe o que Ele está fazendo. E nós precisamos compreender isso. Então, quando eu vou no lugar secreto, quando eu tenho intimidade com Deus, eu sei quem eu sou, eu sei quem é Deus, então eu sei de onde estou vindo, eu sei aonde estou e sei para onde estou indo. Entendeu o que eu estou falando? Então, o pensamento de Deus não é perdido. Entendeu? O pensamento de Deus não é assim, Deus não precisa do Google para se localizar. Deus não precisa. Deus sabe aonde Ele está. A nós é que precisamos saber. E para nós sabermos, não é no Google, é no lugar secreto. Então, os irmãos estão fazendo ligação. Eu queria muito que a gente compreendesse que trabalhar para Deus não é como trabalhamos numa empresa, não é como servimos numa escola, é diferente. Nós podemos ter momentos numa empresa onde vamos afetar pessoas para a eternidade. Mas tudo que fazemos dentro de uma empresa é temporal. É por um tempo. Aquilo ali vai durar um tempo. Aquilo ali vai permanecer por um tempo. Mas tudo que nós fazemos na edificação de vidas, de pessoas, é para a eternidade. Está entendendo? É para a eternidade. Quando tocamos em pessoas, nós tocamos em pessoas para a eternidade. Maravilhosa, é tremendo quando nós vimos a obra de Deus nascendo numa pessoa, crescendo numa pessoa e estabelecendo aquela pessoa com dignidade. Então, esse é o nosso trabalho. Deus vibra com isso. Deus, Ele está olhando para isso. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas porque fomos salvos. Porque fomos salvos, nós praticamos boas obras. Amém? É muito importante nós compreendermos isso. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A fim de proclamarmos as virtudes daquele
que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo, nação santa, escolhida, propriedade exclusiva de Deus, a fim de, para que proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a obra de Deus é intencional, entendeu? As religiões aí fora, qualquer religião, não existe nada intencional. Tudo pode ser, quem sabe, bababá, bababi, bababó. É um negócio completamente amorfo. Por quê? Porque não tem fundamento na vida. Deus é vida, Jesus é vida, é dinâmico, é real, é palpável. Eu posso escutar, Ele fala, Ele tem boca e fala. Então é muito importante que nós não esqueçamos de quem ou a quem servimos, né? Ou para quem nós trabalhamos. Então, nós fomos chamados, o que é vocação. Nós temos uma vocação, nós recebemos uma vocação. Quando nós recebemos Jesus, nós somos vocacionados. Então, João, ele consertava redes. João tinha habilidade para consertar redes. Pedro era um pescador. E quando encontraram com Jesus, eles foram trabalhar na igreja dentro da habilidade que eles tinham e Deus acrescentou na vida deles. Então, o apóstolo João, ele recebeu uma revelação diferente de Pedro, né? João era diferente de Pedro, Pedro era diferente de João. Então, cada um aborda a obra de Deus por aspectos diferentes. Por quê? Porque eles tinham vocação diferente. João exortou igrejas que o apóstolo Paulo fundou. Quando a gente vê as cartas que João escreve no Apocalipse para as 7 igrejas, Éfeso não foi João que fundou, foi Paulo que fundou, e ele escreve a igreja de Éfeso. Ele tinha autoridade para isso, ele era um apóstolo, então ele escreveu segundo a sua vocação. Então é muito importante que nós compreendamos que Deus nos chamou e nos colocou no corpo do jeito que Ele quis. Então, terceiro ponto, você está servindo conforme o Senhor o chamou. Deus chamou você para servi-lo, e você está servindo do jeito que Ele te chamou para servi-lo. Abre a sua Bíblia comigo aí, 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo-as particularmente a cada um como quer. Então, Deus deu dons a nós segundo a sua vontade. Você sabe qual é o seu dom? Você sabe qual é o seu dom? Para e pensa. Qual é o seu dom? Às vezes você consegue identificar mais de um. Mas qual é o seu dom? Porque Deus deu. Aqui não está dizendo que Ele vai dar. Aqui está dizendo que Ele deu, mas um só. E o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Então, está no contexto de dons. Esses versículos aqui. Existe um contexto. O contexto é de dons. Distribuindo-as particularmente a cada um como quer. Agora, olha o versículo 18. Mas, na realidade, Deus colocou os membros do corpo, cada um conforme
quis. Então, Deus nos dá o dom como Ele quer. E Ele nos coloca no corpo do jeitinho que Ele quis. Então, Ele faz como quer e nos coloca onde Ele quis. Então, qual é o seu dom? Qual é o seu nome? Eu não sei o seu nome. Júnior. Você está há quanto tempo aqui? Tem uns 4 anos que está aqui. Você trabalha com grupo caseiro? Quantos aqui conhecem o Júnior? Você tem ideia de qual é o seu dom? Está aí? Então vem aqui, Júnior. Então, eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Ok? Qual você acha que é o dom do Júnior? Você acha que é ensino? Palavra. E você? Qual que você acha que é o dom do Júnior? Você conhece o Júnior? Hã? Você vê o Júnior como pastor? Você vê ele com um dom também de ensino ou alguma coisa a mais? É. Você conhece o Júnior também há 4 anos? Há pouco tempo. Alguns meses. Então fica difícil, mas logo de cara, assim, você já fala. Você arriscaria falar alguma coisa? Você também falaria, ensino. Você conhece o Júnior também há 4 anos? O que você diria que qual é o dom do Júnior? Ensino? É mesmo? Ensino. E você? Você acha também a palavra? E você vê alguma coisa a mais além da palavra? Você conhece o Júnior também há 4 anos? Você vê alguma coisa fora da palavra, além da palavra? Hã? Com famílias, ensinando. E vocês, dois, casal? Pouco tempo, menos de 1 ano? 2 meses, 3 meses, fica bem pouco tempo. E você, cabeludo? Ele falou um negócio que hoje é muito engraçado, mas não convém agora, né? Mas, vamos lá. Você conhece o Júnior há uns 4 anos também? E o que você vê nele? Mais alguma coisa além disso? O Júnior só ensina ou ele tem alguma coisa além que ele faz? Mais evidente para você é a palavra. E a esposa? O que a esposa pensa? Ele conversa bem com você? Uhum. É isso aí que os irmãos estão falando? Você vê alguma coisa além, assim, que você entende? Intercessão, ok. O Mário vê alguma coisa além? Vocês veem isso? Isso também é um dom. Isso também é dom. E Maria? Ou quer dizer, estou brincando. Mário e Maria. Desculpa, eu esqueço o seu nome. É Juliana. Juliana. Eu ia falar isso, mas eu ia falar também governo. Não tem um olhar assim pra... Organização. O temperamento do Júnior, acho que é de líder manso, sabe? Aquele líder colérico, um líder manso. Moisés fica ligado às vezes, hein? É muito interessante que eu perguntei para ele aqui e ele focou talvez aquilo que mais arde no coração dele e não prestou muita atenção
no aspecto que a maioria de vocês falaram aqui, que é ensino, que é muito importante, né? Então, assim, você é um presente para essa congregação. Você é um presente. E o que essas pessoas estão fazendo é desembrulhar. É isso que a gente precisa permitir. Quando a gente permite, quando a gente se expõe, a gente permite que o presente seja aberto. Entendeu o que eu estou falando? Não basta eu dizer qual é o meu dom. Não basta eu dizer qual é o meu dom. Ele disse para mim aqui. E o que vocês falaram, a maioria de vocês, ele não falou para mim. Mas você concorda com eles? Talvez ele não quisesse falar, né? Não sei. Já estava pensando, mas preferiu não falar. Não sei. Mas o fato é que quando nós nos expomos, as pessoas começam a ver, uau, olha, isso aqui, ó, eu posso tocar, eu posso chegar perto. É um dom, é um presente de Deus. Agora, nem tudo é rosas sem espinho. Às vezes é rosas com espinhos. Porque às vezes a gente não vai ser entendido no dom que a gente tem. Às vezes a gente pode ser mal interpretado. Às vezes a gente pode ser machucado. Pode. Mas um membro fora do corpo pode ser curado? O dedinho não gostou que a mão fez. Aí o dedinho se revolta e puf, saca da mão. O que vai acontecer com o dedinho? Vai morrer. Vai apodrecer. Por mais que eu não goste de alguma coisa que aconteça no corpo, o único lugar que eu posso ser curado é aonde? No corpo. Ok? Júnior, obrigado, viu? Tá suando, coitado, tô brincando. Então, assim, o corpo de Cristo, o que Deus fez, é perfeito. Está entendendo o que eu estou falando? O que Deus fez é perfeito. No plano de Deus não tem falha. Por isso que nós temos uma edição escrita da palavra de Deus. Nós temos uma edição escrita. Uma edição. Uma edição que eu quero dizer é que não existe uma outra Bíblia para consertar essa. Nós temos talvez uma versão, seria a melhor forma de falar. Uma versão, talvez, palavra. Nós não temos uma outra Bíblia para consertar essa. Todas as Bíblias, por mais que elas tenham traduções diferentes, elas têm um único objetivo, elas têm um único foco, elas dizem a mesma coisa. Nós temos aqui várias Bíblias com traduções diferentes, mas o cerne é um só, o Espírito é o mesmo. Então, o que Deus fez é perfeito. Entendeu? O que nós precisamos é descobrir o que Deus fez. Então, Deus te deu um dom e Deus te colocou na congregação do jeitinho que Ele quis. Agora, você e eu precisamos nos apresentar, precisamos nos expor, precisamos nos colocar, precisamos nos dispor para o serviço. Quarto ponto. Eu não vim aqui, né? Nós não estamos aqui para propor novas maneiras de realizarmos eventos ou programas. Eu não preciso de que sejam criados eventos para eu poder servir. Eu não preciso que sejam criados programas para eu poder servir. A Juliana falou que ela observa que o Júnior, ele no seu jeito quieto, observa situações que precisam ser trabalhadas. Então, se no seu jeito quieto ele observa, significa que não precisa de eventos para ele poder servir. Eu não preciso de que seja criado uma estrutura para eu poder servir. À medida em que eu sirvo, a estrutura pode acontecer. Entende o que eu estou falando? À medida em que eu sirvo, a estrutura pode acontecer.
Às vezes tem irmãos que equivocadamente falam assim, porque eu precisaria que tivesse tal coisa para eu poder fazer tal coisa, eu precisaria... No fim, ele queria que fosse criada uma estrutura para ele poder fazer aquilo que ele está sentindo. E não é dessa forma. Não é dessa forma. Primeiro nasce a vida. Primeiro vem o broto. Depois a estrutura. Então, quando a gente lê na Bíblia que Deus plantou uma vinha, fala primeiro que ele plantou a vinha, que depois ele colocou a cerca. Então, a primeira coisa que a gente faz é plantar a vinha. Depois a gente coloca a treliça. Está entendendo? Depois a gente coloca a treliça. Primeiro precisa que a vida brote. Primeiro precisa que a vida aconteça. Então a estrutura não vem antes da vida. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então a gente não pode ficar cair no erro de ficar assim, eu precisaria disso, eu precisaria daquilo, eu preciso não sei o quê, né? Então, se você pegar um professor de escola infantil no Brasil, né, da região sudeste, ele vai querer assim, eu quero uma salinha assim, eu quero uma salinha assado, com quadrinha assim, com a letrinha assim e tal, e que a Juliana também faça um painel na minha sala. Mas quando você chega no Haiti, no Nepal, quando você chega na Etiópia, as crianças da classinha infantil estão debaixo de uma árvore. Estão, às vezes, num cubículo escuro, sem luz, que você pensa assim, como é que elas estão enxergando? Uma lousa que não é preta e nem branca. E o professor escreve ali com um giz. E as crianças escrevem no caderninho dela. E elas se formam. E elas chegam à conclusão do ensino médio falando dois, três idiomas. Eu não estou fantasiando, não. Estou falando especificamente do Haiti. Entendeu o que eu estou falando? Que estrutura um professor tem para dar aula no Haiti? Nenhuma. Nenhuma. E tem pessoas que chegam à faculdade lá. Não é fácil, mas consegue. Por quê? Porque tem vida. Porque tem vida. Tem vida. Então, nós recebemos Jesus. Jesus é nosso maior estímulo para podermos desenvolver a vida. Então, Efésios capítulo 4, versículo 16. Nele, o corpo inteiro. Nele quem? Em Cristo. Tá? Então, o contexto de Efésios é Cristo. O contexto de Efésios é a centralidade de Cristo. É em Cristo. Estamos em Cristo. A obra é realizada em Cristo. Então, é nele. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação ou segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Então, o corpo inteiro bem ajustado. Então, vamos pensar, o corpo inteiro entendendo qual é o seu chamado, correspondendo com o seu chamado, né? Junto com outros irmãos, eles vão trabalhar, cada um na sua parte do muro, né? Vai executar o seu serviço
e isso vai produzir o aumento do muro, né? E vai fazer com que a cidade fique protegida. Então, se eu sei qual é o meu serviço, e eu vou trabalhar naquilo que Deus colocou diante de mim, e o outro vai trabalhar naquilo que Deus colocou diante dele, e o outro vai trabalhar naquilo que Deus colocou diante dele, nós vamos trabalhar juntos no mesmo muro. Compreende? Vamos trabalhar juntos no mesmo muro. E o muro vai crescer. Então, o nosso trabalho no corpo de Cristo, ele é fundamental para que haja edificação. A palavra é ministrada, os irmãos ministram a palavra sai, nós ouvimos a palavra, e agora o que vamos fazer com essa palavra? Como vamos aplicar essa palavra? Como eu posso traduzir talvez essa palavra para uma pessoa mais nova, que não entendeu tudo que foi pregado? Eu posso ter comunhão com essa pessoa mais nova e posso ensinar para ela. Posso ter comunhão com outro irmão e crescer mais na palavra que foi ministrado. Então, existe muito trabalho e cada um precisa se dispor para trabalhar na sua parte do muro. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Por isso eu volto a dizer, a gente precisa ter a prática do lugar secreto, para a gente compreender o objetivo da nossa vida. Existe um propósito. As pessoas, quando não têm propósito, elas vivem para si mesmo, enganadas, tentando se satisfazer a si mesma, e não consegue. Por quê? Porque a vida é mais do que nós mesmos. A vida é além de nós. A vida, ela é transcendente. Ela vai além da minha casa, ela vai além da minha própria vida, ela vai além do meu próprio mundo. Então a gente precisa compreender que Deus nos desafia para fora. Deus sempre nos desafia para fora. Jesus não foi crucificado dentro da cidade. Jesus foi crucificado no caminho, fora dos portões da cidade, para que quem passasse visse. Então Jesus foi crucificado para fora. Então o nosso chamado é para fora das quatro paredes. Nós servimos aqui, mas nós estamos olhando fora. Estamos olhando os necessitados fora. Precisamos ter cuidado com os domésticos da fé? Sim, precisamos ter cuidado com os domésticos da fé, mas sempre olhando para fora. Então, na Bíblia, nós temos diversas listas de dons. Nós temos os dons, que são os dons da fala. Nós temos o dom de línguas, que é o dom da fala. Nós temos o dom de variedade de línguas, que é o dom da fala. Nós temos o dom de interpretação de línguas, que é um dom profético, mas também é o dom da fala. Se eu fosse dar um nome, a gente falaria dons de elocução. Esse é o dom da fala. Nós temos o dom de profetizar, que é o dom profético, mas é o dom da fala. Nós temos palavra de sabedoria, que é um dom profético, mas também é um dom da fala. Discernimento de espírito, que é um dom profético, mas também é um dom da fala. Nós temos o dom pastoral, que pode ser exercido como dom ou ministério. Nós temos dons de poder, que é a operação de milagres, também é um dom profético. Logicamente, usamos a fala também. Nós temos o dom da fé, que está listado na Bíblia. Nós temos os dons de curar. Vocês querem anotar as passagens? Querem as passagens? Então você pode anotar aí. 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo 14.
versículo 2 ao 4. Versículo 22. Versículo 24 ao 26. Primeira Coríntios 14, 31. Romanos 14, 17. Pode anotar também 1 Coríntios 11, 28. Discernimento de espírito, você pode anotar Atos 15, 22 e 28. Discernimento de espírito, a gente tanto pode discernir o que o Espírito Santo de Deus quer, como a gente pode também ter o dom de discernir a atuação de espíritos malignos. Atos 15, 22 e 28. Falei Romanos 12? Falei não, Romanos 12? Então, o Romanos 12, nós temos o dom de profecia, e a gente precisa entender que o dom de profecia também pode ser o dom de pregar, também pode ser de proclamar, também pode ser dons de inspiração. Temos o dom de serviço, o dom de ensino. Depois você vai lá, você vai olhar, você vai achar, tá bom? Então fica preocupado que eu estou falando, né? Dom de exortação. O que é exortar? Isso é uma coisa muito séria. Quando fala assim, irmão, tem o dom de exortar. Né? Quando eu era menino, no meu tempo, na igreja, exortar era chamar a atenção dos outros e falar sobre o juízo de Deus na vida dele. Eu vou exortar o irmão. Fui lá e exortei o irmão. Exortou. O que você falou para ele? Falei que ele está em pecado, que se ele não voltar, ele vai para o inferno. Isso não é exortar. Tá? A palavra exortar é animar. Exortar é levantar. Exortar é você chamar a pessoa para a vida. Tirar a pessoa da amargura e trazê-la para a vida. Isso é exortar. Não é lançar palavras de juízo, né? Tem o dom de contribuir, né? Quando fala contribuição é um dom também. É um dom também. Tem pessoas que têm esse dom de ser liberal. E quando fala dom de contribuição, não quer dizer que a pessoa ela dá inconsequentemente. Pelo contrário, uma pessoa que tem o dom de contribuição, normalmente é uma pessoa muito equilibrada, que tem o controle das suas contas e quando dá para valer. Entendeu o que eu estou falando? Então, o dom de contribuição não é um dom irresponsável. O dom de contribuição é um dom que a pessoa dá, ela dá acima da média, ela tem essa capacidade ele tem recursos para dar, mas ela não tem só recursos para dar porque ela é uma pessoa simplesmente agraciada por Deus, que as coisas caem no colo dela. Não é isso. É porque ela tem controle. Sempre quando eu falo sobre finanças, eu costumo falar que existe uma regra no mundo. A regra do mundo é: eu vou trabalhar, eu vou ganhar e vou gastar. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus é: eu vou trabalhar,
eu vou ganhar e eu vou guardar, para depois eu saber como eu vou gastar. Essa é a mentalidade de Deus. Entendeu o que eu estou falando? Porque se eu trabalho, ganho e guardo, eu vou aprender a dar com responsabilidade. Eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar da minha família e eu ainda vou ajudar o próximo. No mundo não tem esse tipo de condição, porque tudo que a pessoa ganha, ela gasta. Isso de forma geral. As pessoas vivem baseado em dívida. O carro que ela tem não é dela, a casa que ela tem não é dela, né? Os bens que ela tem está tudo financiado. É assim. O mundo caminha dessa forma. Um americano nasce devendo $2.500. O recém-nascido americano. Ele nasce devendo $2.500. A dívida dele, ao vir para esse mundo, já é de $2.500. Isso eu estou falando de 10 anos atrás. Hoje eu não sei. Quem sabe melhorou, né? Talvez está devendo 1.500. Mas o Brasil está indo para esse lado. Desse lado mesmo. Então, nós temos o dom de misericórdia, o dom de liderança, isso em Romanos 12. Tá? O dom de liderança envolve autoridade, governo, administração. Em 1 Coríntios 12, nós temos sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, milagres, discernimento de espírito e o dom de línguas, interpretação de línguas. Nós temos também aonde fala sobre o ministério apostólico e nós temos em 1 Coríntios 12 que fala sobre o socorro. O Mário falou que o Júnior tem essa característica. O dom de socorro, ele é fundamental. E é muito importante que a gente entenda que às vezes o dom, ele pode não parecer uma coisa espiritual. Entendeu? Vou explicar para vocês. Isso é um caso real. Uma família de Marília estava com o pai internado em São Paulo. E um irmão lá de Marília pediu que irmãos de São Paulo acudissem essa família. Chegou lá no leito, vou falar mais baixinho aqui, que a gente pode escutar o que eu vou falar, né? Chegou lá no leito, estava lá o jovem com a sua esposa, chorando pelo pai, que estava entre a vida e a morte. O irmão chegou, o pastor tal mandou vir aqui. Sim, sei quem é, tal. Ele tem nos ajudado lá em Marília. Então, eu queria dizer para vocês que a palavra de Deus diz isso. Você já tomou a decisão por Jesus? Não? Você precisa tomar a decisão por Jesus, senão você vai para o inferno, viu? Então, preste atenção, que a palavra de Deus diz isso. E o casal ficou assim. Ok, tá bom. E o pai morrendo ali na cama, né? Em seguida, chegou um casal, testemunho de Jeová. Falou assim: vocês são daqui? Não, somos de Marília. Vocês estão precisando de alguma coisa? Vocês têm onde dormir? Se seu pai morrer, vocês sabem o que vão fazer? Não. Olha, nós viemos aqui, queremos ajudar vocês. Queremos oferecer uma ajuda para vocês. E olha, você está precisando de alguma coisa agora? Vocês almoçaram? Não. Tomaram café? Também não. Espera aí que eu vou buscar um lanche para vocês. Não, eu vou buscar o lanche lá para vocês. Irmãos, então, irmão, como eu estava lendo a palavra de Deus para vocês, está entendendo como que o dom de socorro age? Isso, eu estou falando, mostrando para vocês o dom de socorro. Estou falando, infelizmente, do TJ lá, né?
Sabe o que aconteceu? O senhorzinho lá morreu. A família voltou para Marília. O casal voltou para Marília. Sabe aonde eles foram congregar? Vou nem falar para vocês. Verdade. Verdade. Então, o dom de socorro, às vezes a gente pensa assim, às vezes a gente tem o dom e fala, não, mas parece que não é espiritual. Parece. Mas lembra que eu falei ontem aqui, quando eu estava iniciando a ministração, falei que espiritualidade e serviço andam juntos? A gente não pode separar a espiritualidade de serviço. A gente não pode separar. O dom de socorro é fundamental. A minha sogra, mãe da Keila, ela tinha esse dom de socorro. Então, nós tivemos uma enchente lá no nosso bairro, no bairro onde eu morava, caiu uma tromba d'água. Já ouviu falar disso? Caiu uma tromba d'água. Foi um negócio horrível, horrível, horrível. Um palmo na sua frente, você não enxerga nada, só chuva que desce. Nossa casa encheu de água, perdemos colchões, perdemos mesa, perdemos cadeiras. Aquela época do aglomerado, né? Tudo era de aglomerado. Colchão não, né? Colchão não era, né? Mas nós perdemos muita coisa. E eu nem namorava a Keila, nada nesse tempo. E a minha sogra chegou lá, falando com a minha mãe, que também chamava Hilda, as duas se chamavam Hilda. Hilda, o que aconteceu? Hilda, como é que você está? Essa água toda, e aí, você perdeu o quê? Ela pegou o caderninho dela. Você lembra disso? Ela tinha um caderninho, ela anotou tudo que minha mãe perdeu. Final daquele dia, encostou um caminhão com cadeira, um colchão, com móveis, guarda-roupa. Minha sogra nem apareceu lá. Irmãos da igreja chegaram lá e nos supriram dentro daquilo que a gente havia perdido. Naquele momento ali, ela não fez uma oração com a minha mãe, ela não abriu a Bíblia dela, mas ela viu a necessidade, anotou, foi lá no ouvido do meu sogro, depois eu fiquei sabendo como funcionavam as coisas, né? Nilo, lá está faltando, Nilo, aconteceu isso, assim. Nilo, a gente precisa, e meu sogro correu atrás, chamou os homens, procuraram, tal, saíram pedindo, um doou aqui, outro doou ali, tudo a nossa família foi suprida. E isso não acontecia só com a minha família, isso acontecia com outras famílias, e a gente aprendeu muito com ela nesse sentido. Então, às vezes, o dom de socorro, ou o dom de serviço, parece não ser espiritual. Porque o irmão que tem o dom de serviço vai falar assim para você, irmão, ou faz alguma coisa ou dá licença, porque tem que ser feito alguma coisa. Ele parece não estar sendo espiritual, mas ele está olhando a necessidade daquilo que precisa ser feito. Não estou entendendo? Eu estou procurando entrar um pouquinho mais na prática dos dons para te encorajar a entrar naquilo que Deus está colocando diante de você e que às vezes você pode não valorizar, pode não entender. E às vezes a gente, por pensar, dá um cafezinho para mim, por pensar que o dom não aparenta espiritualidade, é um engano. Entendeu? Né? Eu acompanho uma igreja no interior de Goiás e tem uma irmã lá que ela tem um dom de movimentar as irmãs para fazer umas pamonhadas, como diz o goiano, e para fazer uns almoços, e para reunir, e a igreja. Então ela chega e fala, irmã, vamos lá, irmã, como é que vai? Ou você ajuda ou dá o dinheiro. Aí tem irmão, sabe o quê? Que jeito de falar comigo? Mas ela está servindo, é o jeito dela. De vez em quando eu tenho que apagar o incêndio lá, porque tem gente com vontade de pegar ela. E eu falo, não, irmãos, é o dom dela. Está certo. Você tem que se submeter ao dom dela. Você não quer nem fazer nada e nem dar o dinheiro, tem alguma coisa errada, né? Só quer participar. Né? Então, está entendendo? Os irmãos estão entendendo? Tem perguntas sobre isso? Vocês estão... Ou eu estou explicando muito bem, ou vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. É sério, tem pergunta?
Faz a pergunta aí você, vai. Ué. Não tem pergunta? Então eu vou te fazer pergunta então agora. Não tem pergunta? Você falou que a sua célula está envolvida nisso. Eu acho que é muito importante a gente aprender o aspecto estratégico. Então, tem o lado espiritual, tem o lado do acompanhamento emocional e tem o lado da pessoa. Entendeu? Quando a gente lê sobre Faraó e Moisés, a gente vai descobrir que, lendo lá, isso tá fácil na leitura, não está escondido, não. Você vai ver que tem um momento que Deus endureceu o coração de Faraó, tem um outro momento que Faraó endureceu o seu próprio coração, e tem um terceiro momento que o coração de Faraó se endureceu. Entendeu? 3 coisas. E a gente não pode ignorar isso quando nós trabalhamos com pessoas nessa situação de risco. Nós vamos trabalhar com a pessoa mostrando, sem dúvida alguma, que a gente não pode impor o tratamento para aquela pessoa. A gente não pode impor, né? Então, a gente crê que, através do poder da oração, ela pode ser liberta. Mas a gente não pode ignorar que ela precisa de um acompanhamento mais intenso. Entendeu? Então, quando nós nos dedicamos a trabalhar em situações como essa, nós precisamos formar uma equipe que vai trabalhar nesse aspecto espiritual e a equipe que vai trabalhar no aspecto estratégico. Será que a gente não precisa levantar alguém, buscar alguém que trabalhe na parte psicológica dessa mãe? Entenda, eu estou falando de um psicólogo cristão, entendeu? Uma pessoa que vai ajudar essa mãe a lidar com essa situação. Só que a gente não precisa realmente, se aquele moço ou aquela moça quer uma internação, a gente não pode estar fechado para isso. Será que a gente não precisa procurar ajuda com outros para levantar recursos
para que aquela pessoa realmente seja internada, o que você disse é verdade, que a internação não é a salvação. 30%, só 30% daqueles que vão para as clínicas, ou que eles chamam agora centros de reabilitação, centro terapêutico, eles chamam agora, né? Centro terapêutico é que realmente tem uma resposta positiva, 30%. Nós temos um pastor que cuida de 4 casas de recuperação. Vocês conheceram o Sidney Salles, da cadeira de rodas? Não? Ele é um sobrevivente do Carandiru. Ele se converteu depois dessa experiência. Ele cuida de 4 casas de recuperação e 3 abrigos da cidade de Jundiaí. Ele é o responsável hoje lá. E nós temos trabalhos nessas casas de recuperação, mas só 30%. Só 30% é que tem verdadeira recuperação. Então é o que você falou. A solução é a clínica? Não. Primeira coisa, a pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer. Deus vai obrigar ela a querer? Não. Deus não vai obrigar ela a querer. Ela precisa querer, de verdade. Mas às vezes, para ela querer, ela precisa ouvir o Evangelho. Você faz estágio? Qual é a sua forma? Como enfermeira. Por isso que você precisa de uma equipe. Você precisa formar uma equipe, entendeu? Estou falando de pessoas que vão trabalhar estrategicamente. Nós temos um trabalho noturno de evangelismo. Nós trabalhamos com prostitutas e travestis, já fazem 5 anos. Então, nós estamos trabalhando nessa formação dessa equipe, onde a pessoa deixa a rua e ela é inserida num contexto profissional para adquirir uma profissão, um propósito, um ideal para a vida dela. Entendeu? Porque, normalmente, o jovem entra por esse caminho por não ter uma perspectiva de futuro, não ter não acreditar que ele seja capaz de romper na vida. Entendeu? Por isso que a gente precisa de uma equipe que vai trabalhar de forma a pregar o Evangelho e trazer uma visão para essa pessoa. Você quer fazer uma pergunta? O que acontece? O interior dele ainda não mudou. Entendeu? O interior dele ainda não mudou. O interior dele ainda não foi alcançado. Exatamente. O ambiente ajuda. O ambiente ajuda. O ambiente ajuda, sem dúvida alguma. Os irmãos da Universal têm sido usados por Deus para libertar muitas pessoas da macumbaria, do vício, das drogas. Irmãos que trabalham na libertação de forma maravilhosa. Expulsa demônios, é uma coisa muito importante, é muito bom. Não precisa ter nenhum preconceito sobre isso. Precisa ficar... É muito bom que, de fato, o interior dele seja atingido. Essa é a questão. Então, assim, nós acabamos entrando nessa área
de dons de serviço, porque é muito forte isso. Os dons de serviço, irmãos, são importantíssimos, tá? Assim como o dom de profetizar, o dom de língua, de interpretação, palavra de sabedoria, que são os dons ministeriais. Na Bíblia nós temos os dois, né? Então, de um pouquinho aqui já levantou dois casos. Por quê? Porque há uma necessidade. Há uma necessidade. E a gente não pode esquecer que existem coisas práticas ao redor, né? Existem coisas práticas. Qual o nome da irmã? Leusa. Creuza. Desculpa. Creuza. A Creuza, eu não sei quem está cuidando dela. Está do lado. Então, a Creuza precisa ser pastoreada, precisa ser cuidada, precisa ser acompanhada, porque com toda essa experiência dela, com o marido dela, muitas coisas dentro dela se cresceram em termos de resistência, acreditar ou não e tudo mais. Então, precisa de um pastoreamento bem efetivo. Isso é muito importante. Muito bom. Ótimo. Então, especial é você. Especial é você que cuida. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Que o Senhor continue te dando essa graça. Amém. Amém. Que o Senhor continue te sustentando. Isso é muito importante. Esses são o tipo de coisas que se fazem para a eternidade. Ele levantou a mão primeiro, Júnior. É o seu nome mesmo? Hudson. Tá, quanto tempo você está aqui? Você anda mais com quem aqui? Você anda mais com o Júnior, fora o Júnior que está aqui. Tá. Então, você nem falou exatamente qual é o seu dom. Qual é o dom que você enxerga nele, Júnior? Quando você fala acompanhar a pessoa, você fala que ele tem um peso pastoral? Ele mostra essa preocupação. E você vê alguma coisa mais assim que talvez possa também ter? Certo. Uhum. E você, Mário? O que você enxerga assim na vida do Hudson? Você vê que isso é bem forte na vida dele. Você vê isso também, Juliano? Vê alguma coisa mais? Você percebe uma carga de intercessor nele. Isso responde um pouquinho do que você está falando? Você já enxergava isso? Não enxergava isso, mas tem sentido para você? Tem sentido o que eles estão falando? Percebe, irmãos, por que estar no corpo é importante? Porque o Espírito Santo vai mostrando. O Espírito Santo vai mostrando. Agora você vai para a sua pergunta ou já respondeu parte dela? Respondeu. Percebe como que o corpo ele tem respostas para nós à medida que a gente vai envolvendo? Júnior, você quer fazer uma colocação?
Porque, sim, sim, exatamente. Exatamente, tá vendo? O Júnior já olhou além, né? Já faz parte do dom dele. Então, assim, é importante isso, né? Que como você vai lá no CAPS, você sabe que o CAPS tem diversas especialidades. E o paciente, ele vai ali no CAPS para ser atendido dentro daquela necessidade que ele tem, então ele é acompanhado por outros especialistas, né? Então, isso é a mesma coisa na questão do corpo de Cristo. Então, tem irmãos com dons diferentes que podem atuar te ajudando nesse trabalho em áreas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Isso seria muito importante. Repete, por favor, eu não entendi. Tem sim, tem. Isso é muito importante. A gente não deixar o nosso dom ficar amortecido. Apóstolo Paulo, no momento de crise da vida de Timóteo, ele falou: lembra do dom que há em ti, que nós ministramos com imposição de mãos sobre a sua vida. Então, o apóstolo Paulo estava exortando Timóteo a não deixar de exercer o dom dele. Então, às vezes, é o que eu estou fazendo aqui hoje. O que eu não quero, o que eu não gostaria, é que você, por um entendimento errado, não atuasse no seu dom. Não deixasse de atuar no seu dom. Nós não atuamos, é importantíssimo isso, nós não atuamos no nosso dom por causa dos bons resultados. Eu atuo no meu dom por causa do meu chamado. O resultado é com Deus. Eu posso ver e posso não ver. Entendeu? Então, eu estou atuando no meu dom, mas não está dando fruto. Mas o fruto é para você ou é para Deus? Entendeu? O que eu preciso é obedecer ao Espírito Santo. Porque nós não lemos aqui, mas 1 Coríntios 12, ele começa falando: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então é o Espírito que distribui os dons, o Espírito que rege os dons. O Espírito é como o maestro que está levando cada um a tocar o seu instrumento na hora certa, para poder ter aquele som de orquestra, né? Então, cada um precisa corresponder com o Espírito Santo de Deus. É muito importante isso. E às vezes, por uma situação, eu paro de corresponder com o Espírito. Então, momentos que alguém chega e fala, por isso que eu estou fazendo esse exercício aqui, né, de, fala. Agora, cada um aqui que ouviu, fica mais atento. Eu tenho esse dom. Os irmãos reconhecem esse dom. Entendeu, né? Ok. Normalmente, quando você age dentro daquilo que as pessoas estão vendo, a edificação é maior. Porque as pessoas recebem quando você opera daquele jeito. Entendeu? Por isso que as pessoas enxergam. Porque elas recebem de você daquela forma. Mas não é errado a gente desejar um dom que talvez a gente não tenha.
Não é errado. Tem que buscar. Entendeu? Não é errado buscar. Às vezes acho que é um conflito com as pessoas que reconhecem o dom e a pessoa mesmo não reconhece. Não se reconhece que talvez por não buscar no lugar secreto. Isso. Exatamente. Exatamente. Eu fico no campo do que eu acho, do que as pessoas dizem. Mas lá nos lugares secretos, as coisas vão se consolidar dentro de mim. Também por, às vezes, não saber como mover aquele dom. E aí, ou é um lugar secreto para Deus, ou também se eu grudar em alguém que move naquilo e atender, né? Antigamente tinha as escolas proféticas. Também. Exatamente isso. Com certeza, grudar em alguém. Boa, boa. Quinto ponto. Então, queremos construir um ministério através do dom de cada um, pois dessa forma a vida vai fluir. Então, se todos aqui agirem no seu dom, a vida vai fluir. Se a atuação só vem daqui, a vida não vai fluir como precisa. Não tem condições. Porque os irmãos que ministram aqui não têm todos os dons. Os dons necessários estão aqui. Estão aqui. Então, o projeto de Deus é que o corpo inteiro, bem ajustado, com o auxílio de todas as juntas, efetue o crescimento de si mesmo. Entendeu? Então, a liderança, ela está aqui para apoiar, para te ajudar, para te fortalecer a você crescer no seu dom. Sexto, se aplique em aprofundar naquilo que você está chamado. Está claro o seu chamado? Se aplique nisso. Busque a palavra dentro disso, né? Então, a mãe de Samuel dedicou ele para o Senhor. Ela entendeu que ela tinha que dar Samuel como oferta. Aí levou Samuel para grudar em Eli. E Samuel foi criado a partir dos 7 anos por Eli. E ele aprendeu o ministério sacerdotal. Ele aprendeu o que era um sacerdote. Mas ele não se tornou um sacerdote. Ele se tornou um profeta. Porque o chamado dele era para ser um profeta. Mas o ministério sacerdotal é o ministério de todos os santos. Todos nós somos sacerdotes. O único ministério que não vai acabar depois que Jesus voltar é o ministério sacerdotal. Todos estaremos ministrando diante de Deus, adorando a Deus. Claro que eu imagino que o céu é muito dinâmico e a gente vai aprender muito sobre muitas coisas, mas sempre ministrando a Deus. Sétimo, no que fui chamado para fazer, devo formar outros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Então agora nós vamos ir para o fim, tá bom? Vamos terminar aqui. Acho que até 11h30 eu termino. Falta só alguns minutinhos, a gente termina. 2 Timóteo 2, 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitos testemunhos, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que você entende que é chamado para fazer, ensine também a outros para fazer o que você faz. Busque outros e ensine o que você foi chamado para fazer. Então, no corpo de Cristo, não tem sentido nós não servirmos. Não tem sentido.
Por quê? Porque a mentalidade da obra de Deus é o outro. É sempre pensando no outro. É sempre olhando para o outro. Então, como eu falei ontem, uns aos outros, tem mais de 50 citações no Novo Testamento. E quando fala no Novo Testamento sobre uns aos outros, está falando sobre o meu serviço e o meu caráter. Sempre. O meu serviço e o meu caráter. Quem eu sou e o que eu faço. Então, o fruto do Espírito, quem eu sou? Manso, humilde, longânimo, benigno. Agora, os dons, o que eu faço? Então, à medida em que eu formo outros, eu trago um alívio na carga pastoral. Né? À medida em que eu trabalho com outras pessoas, eu estou trazendo um alívio para aqueles que estão à frente do corpo de Cristo. Então, Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros. Então, uns dos outros. Então, no ministério, não pense que um pastor consegue trabalhar na edificação de todas as ovelhas. Por isso que nós começamos lendo sobre o aperfeiçoamento de todos os santos. É o aperfeiçoamento de todos os santos para a edificação do corpo de Cristo. Então, quem edifica o corpo de Cristo? Todos os santos. Todos os santos edificam o corpo de Cristo. E como que eu edifico? Ensinando aquilo que eu recebi do Senhor. Ensinando aquilo que eu estou buscando do Senhor. Ensinando o irmão a ter tempo com Deus. Ensinando o irmão a tocar em Deus. Porque se a pessoa não toca em Deus, ela não vai ouvir o que eu estou falando. Ela precisa tocar em Deus. Não é o meu ensinamento que vai ser o tchan, 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 tchan. Não é o meu ensinamento que vai transformar a vida da pessoa. O que transforma a pessoa é o Espírito Santo de Deus. O que salva a pessoa é o Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso pregar o Evangelho. Amém? Então, o último ponto, nosso alvo não é o crescimento de estrutura, no sentido de crescimento pelo crescimento, mas que a vida se multiplique, que a palavra de Deus se multiplique. Porque quando a palavra de Deus se multiplica, Deus acrescenta os que vão sendo salvos. Como é que as pessoas eram salvas ali em Jerusalém? Com o crescimento da palavra. Então, à medida em que a palavra de Deus crescia, Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Como que a palavra de Deus cresce? Quando eu pratico aquilo que eu estou ouvindo de Deus. Quando eu estou ensinando para os outros. Então, é muito importante que a vida seja multiplicada. É muito importante que a vida seja expandida. É muito importante que a vida tenha espaço para crescer. Amém? Então, isso é um desafio para nós. Ok? Amém, então. Deus abençoe.